Então, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, tá? Nós voltamos então para a nossa série no livro de Atos. Ivo, mas não seria o capítulo 4? Se vocês lembrarem, no capítulo 2, quando chegou no verso 41, nós saltamos os versos 42 ao 47, pregamos o capítulo 3, pregamos o capítulo 4 e o finalzinho do capítulo 4, nós vamos juntar com o capítulo 2. Na verdade, eu vou mencionar o capítulo 4, porque o assunto mencionado no capítulo 4 é muito parecido com o assunto do capítulo 2. Então, Atos 2, 42 ao verso 47, é uma das passagens mais utilizadas para pensar a respeito da igreja. E eu quero ler com você essa passagem agora, para a gente meditar, refletir sobre ela nessa manhã, amém? Você encontrou? Atos 2, a partir do verso 42, diz assim: todos se dedicavam de coração, na minha versão, talvez na sua versão, todos perseveravam. As meninas já encontraram a minha versão, né? Todos perseveravam, ou todos dedicavam de coração, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Estou vendo pessoas em pé e estou vendo cadeiras vazias. Quem está com lugar vazio aí, levanta a mão aí. Vamos sentar os nossos amigos convidados. Aqueles que querem exercitar a perna, tudo bem, mas aqueles que querem sentar ali do lado do Esdras, tem um lugar, tem lugar aqui, tem lugares aqui. Vamos lá? Enquanto os irmãos encontram seu lugar, eu vou só ler Atos 4, se você puder me ajudar. Não precisa abrir sua Bíblia, pode ficar em Atos 2 se está com aberto, ou se quiser passar umas 2, 3 páginas. Atos 4, a partir do verso 32. Estou acelerado, estou tropicando nas palavras hoje. Diz assim: todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido em Chipre. 36 não cabe muito dentro do contexto que a gente está falando, mas o fato é que, quando nós olhamos para essas duas passagens aqui, o que nós vemos são os relatos da primeira igreja, da igreja de Atos, da igreja do primeiro século, da igreja primitiva. Essa passagem é uma das passagens que gera para nós maior riqueza eclesiológica, porque quando nós olhamos as Escrituras, nós não encontramos muitas respostas para dilemas que nós temos na nossa vida prática. Então, Atos é um desses livros mais práticos, onde a gente encontra fundamento para muito daquilo que a gente pensa sobre a nossa eclesiologia. Mas essa passagem também é uma passagem um tanto quanto polêmica. Por quê? Porque alguns olham para essa passagem e utilizam essa passagem para fomentar uma utopia de uma igreja. Naquele tempo era assim, assim, assim. E aí esses irmãos, não que olhar para essa passagem e ser inspirado seja ruim, mas esses irmãos, eles entram numa veia de chorar por aquilo que nós não temos, mas não trabalhar por aquilo que nós queremos ter, entende? A gente chamava antigamente dos irmãos carpideira, né, Ângela? Porque eram os irmãos que choravam: nós não temos isso, nós não temos aquilo, nós não temos aquilo, e as orações dos irmãos eram constantes lamentos. Mas ao invés de a oração se tornar um lamento, ela pode se tornar uma intercessão, no sentido correto da palavra intercessão, dizendo: Senhor, nós queremos isso e nós queremos aquilo.
Então, a forma como eu quero olhar para essa passagem hoje, junto com você, é uma espécie de um benchmark, aquilo que na administração a gente olha, né, copia e aplica nas outras corporações, porque a gente deseja viver aquilo. E eu já tinha intitulado essa mensagem há umas 2 semanas atrás, quando eu comecei a preparar, mas domingo passado, quando o Ângelo introduziu o culto, ele usou a exata frase, no meu coração isso testificou. Então eu queria intitular essa mensagem como a igreja que nós queremos ser, ou a igreja que nós queremos nos tornar, ou se você é dos números e veio do G12, 10 passos para se tornar uma igreja, alguma coisa desse tipo. Então, irmãos, vale frisar que apesar de tanta riqueza, quando nós olhamos para essa passagem, o perseverar na oração, na doutrina, na comunhão, no partir do pão, essa igreja não era uma igreja perfeita. Por quê, irmãos? Porque não existe igreja perfeita. Por que não existe igreja perfeita, Ivo? A gente acredita que vai existir a igreja gloriosa, mas não existe igreja perfeita, porque a igreja é a comunidade dos pecadores que foram alcançados por Cristo. Logo, ela é formada por pecadores. O propósito dessa comunidade é glorificar a Deus. Por que nós desejamos glorificar a Deus? É que existem normativas na igreja, existem padrões bíblicos de comportamento, relacionamento, finança, casamento e todas essas coisas. Por isso existe disciplina eclesiástica na igreja, porque aquele que se disse cristão, converteu ao Senhor, recebeu o Espírito Santo, compreendeu o Evangelho da Graça e continua a viver numa vida de pecado, certamente deverá ser exortado, repreendido, disciplinado a arrepender e voltar novamente para o Evangelho, para a doutrina apostólica, ok? Então, quando nós olhamos para essa igreja, e eu ainda não entrei na passagem, eu só estou na introdução, você precisa lembrar que essa igreja é resultado de um avivamento, ok? Os irmãos, e a gente pregou isso nessas últimas semanas, Jesus, antes de ascender aos céus, deu instrução aos discípulos, e ele disse que era para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Os irmãos abraçaram essa palavra, essa promessa, se uniram em oração. Essa oração provocou, de alguma forma, algo, e o Espírito Santo veio sobre uma reunião de oração de mais ou menos 120 pessoas. Essa oração gerou uma polêmica, porque as pessoas que estavam próximas àquele momento perceberam que os irmãos oravam no seu próprio idioma. E aí disseram: o que está acontecendo? São 9 da manhã, esse povo está bêbado? Eles estão falando nos idiomas aí que a gente não conhece, e outros diziam: não, mas eu conheço, é o meu idioma e tudo mais. Essa dúvida gerou uma pregação. Pedro então anuncia o evangelho apostólico. Pedro anuncia a palavra de reconciliação. E essa pregação de Pedro produziu nessa igreja um crescimento exponencial. Essa igreja em um dia cresceu 26 vezes. É isso mesmo. Imagina, eram 120 pessoas e do dia para a noite, 3.120 pessoas se tornaram essa comunidade profética ali no livro de Atos. Você imagina se nós tivéssemos um crescimento, para fazer uma conta fácil, digamos que nós somos 400, e de hoje para amanhã nós tivéssemos um crescimento de 20 vezes só, 400 vezes 20 daria o quê? 8.000 pessoas. O que nós faríamos, irmãos? Então, essa comunidade não era uma comunidade perfeita. Eles foram cheios do Espírito Santo de verdade, mas tinham pecadores no meio, tinham dificuldades no meio, mas tinha uma coisa que marca a primeira característica da igreja que nós queremos ser. Qual é a primeira palavra que aparece aí na sua versão? E perseveravam, né? Na versão que eu li, eu achei muito legal também, mas bagunçaria minha pregação, dedicavam-se de coração. Perseverança é uma marca da igreja que nós queremos ser.
Mas o que é perseverar então, Ivo? Perseverança é a qualidade daquele que persiste, que tem constância, que não desiste diante das dificuldades. Perseverar fala sobre permanecer. E essa é uma das nossas marcas como comunidade, irmãos. O Senhor nos chamou para permanecer na sua presença. Um dos versos que nós mais citamos e que mais mexe no nosso coração aqui, qual é? Salmo 27. O Esdras pregava ontem esse salmo lá em Bragança. Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao... Ontem não, anteontem, né? Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar, que eu possa permanecer na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, basicamente o que aconteceu aqui foi, a pregação veio trazendo salvação, reconciliação sobre essas 3.000 pessoas. Cara, quem eram essas pessoas? Pessoas de vários lugares, a cidade estava cheia, estava tendo uma super festa, talvez a festa mais importante em Jerusalém. Então tinham judeus, tinham gentios, tinham estrangeiros de todas as regiões. E de repente eles foram alcançados por essa graça. E agora eles queriam aprender sobre essa graça. Porque o que o verso 1 fala é: perseveravam na doutrina dos apóstolos. É o verso 1, eu nem sei se é o verso 42, ou o primeiro verso que nós estamos trabalhando. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que seria então, Ivo, esse perseverar no ensino dos apóstolos? A primeira característica, então, eu falei que era perseverança. Dentro da perseverança é uma igreja aberta ao aprendizado, ou uma igreja submissa. O que é permanecer na doutrina, Ivo? Permanecer na doutrina apostólica, irmãos, é permanecer na palavra de Deus, é permanecer conhecendo as doutrinas bíblicas que os apóstolos instruíam a igreja naquele momento. É não estar apegado a um legalismo. Por quê? Porque muitos vieram de uma cultura judaica que tinha muitos costumes, mas também é não estar sendo levado pela licenciosidade, por qualquer vento de doutrina, dizendo: a graça nos alcançou, agora é liberdade, vamos viver tudo aquilo que há para viver. Não, irmãos, isso não é a Bíblia, isso não é o Evangelho. Faz sentido para você? Então, permanecer na doutrina tem a ver com permanecer no Evangelho, tem a ver com permanecer em Jesus, tem a ver com permanecer na doutrina que os apóstolos estavam ensinando. Isso fala, inclusive, irmãos, a respeito de submissão. Ivo, mas é fácil permanecer na doutrina. A doutrina é muito clara, é só viver. Irmãos, é fato. Mas é fato também que muitos de nós somos como advogados de defesa num tribunal, onde nós queremos encontrar brechas na lei para que o nosso pecado, o nosso desejo de dar vazão à nossa carne, encontre algum conforto. Então, esses santos que acabaram de converter, agora eles queriam permanecer na doutrina. Permanecer é perseverar, irmãos. Permanecer é ficar. Você quer ver uma coisa como permanecer é incômodo? Eu vou permanecer calado agora. Dá vontade de ir até o fim da pregação e dizer: pode ir para casa, irmão. Mas o fato é que, você viu, eu não fiquei 30 segundos, fiquei 30 segundos calado? O incômodo começa a tomar conta de nós, irmãos. Permanecer é algo para pessoas que têm constância. Perseverar é algo difícil, irmãos. Segunda-feira é o dia de começar tudo. Toda segunda-feira o crente inicia o seu propósito de emagrecer e ficar rico. E terça-feira acabou.
Todo 1º de janeiro ele começa a leitura bíblica, que ele vai terminar até o fim do ano, e ele não passa de Gênesis. É fato ou não é? Tudo bem, tem alguns que desistem em Levíticos. Esses permanecem um pouco mais. Tem uns que param ainda na transição do velho para o novo. Mas o fato é que permanecer não é algo fácil, irmãos. Não é algo fácil. Eu conversava com irmãos essa semana, porque eu estou num exercício de permanecer. Tem 5 anos que eu sou patrocinador da academia da cidade. Eu sou mantenedor daquele lugar. Todo mês eu contribuo para eles, querendo permanecer naquele lugar, mas nem sempre eu consigo. Então, às vezes eu vou lá, mas eu ganho mais peso do que eu perco, que era o meu propósito. Mas tem dias que eu sou visitado pelo Espírito, e eu permaneço, e aí eu treino, e a minha boca fecha, e é assim. Mas tem 10 anos que eu estou permanecendo na minha comunhão, por exemplo, com o Ângelo. E muitos dias foram muito difíceis. Mas tem dias que foram muito legais. Mas aí, às vezes na nossa comunhão, a gente dá um passo para frente e a gente dá uns 2 para trás. Só que é o seguinte, eu resolvi permanecer. E é assim perseverar na doutrina, é assim perseverar na comunhão, é assim perseverar na palavra. Vai ter um dia que você vai avançar, vai ter um dia que o negócio vai desandar, e o seu desejo vai querer ser desistir. Mas Deus está nos chamando como comunidade para sermos uma igreja que permanece, que tem constância. Sabe o que é interessante? Quando nós olhamos e pensamos em permanecer na doutrina, só essa pregação de Pedro no capítulo 2, ele apresenta uma meia dúzia de doutrinas. Porque em 6 estágios ele ensina que Jesus era um homem, mas sua divindade era conhecida pelos seus milagres. Então ele está apresentando uma doutrina, a doutrina das naturezas de Cristo, as 2 naturezas de Cristo, homem e Deus. Pedro ensina que Jesus foi morto por mãos iníquas, mas segundo o propósito de Deus. Ele está falando a respeito da doutrina da expiação. Ele ressurgiu dos mortos, como previram os profetas, testemunharam os apóstolos. Ele foi elevado à destra de Deus, e de lá ele derramou o seu Espírito. Ele dá o perdão e o Espírito Santo a todos aqueles que se arrependem e são batizados. Ele os acrescenta à sua nova comunidade. Então só aqui tem doutrina da expiação, doutrina da ressurreição, doutrina da ascensão, doutrina do perdão, doutrina do Espírito Santo, doutrina do arrependimento, doutrina da igreja. Numa pregação, em poucas frases, muitas doutrinas apostólicas são apresentadas. A minha pergunta é: você tem perseverado na doutrina? Porque muitas vezes nós não conseguimos apresentar essas doutrinas. E essa igreja estava com fome e sede pela palavra. Ela permaneceu na palavra. Mas o segundo aspecto de perseverança que nós vemos no verso 42 é: e perseveravam na comunhão. Se nós queremos ser um tipo de igreja assim, nós devemos ser uma igreja que ama, mas não apenas ama, insiste em amar. Como eu dei o exemplo aqui, quantas vezes na minha relação com o irmão, eu o ofendi e ele me ofendeu? Irmão, eu emprestaria a maioria dos dedos de vocês para a gente contar as nossas brigas, mas nós decidimos permanecer junto até o fim. Quantas vezes eu tive problemas com a minha esposa, mas eu decidi permanecer com ela até o fim. Quantas ofensas eu tive com os meus filhos, mas eu resolvi amá-los até o fim. Isso é uma compreensão que vem com a aliança. Quando nós entendemos que fomos introduzidos em aliança, numa comunidade, pessoas vão te ofender, pessoas vão te ferir, mas você vai voltar até elas e vai expressar o que a atitude delas causou em você. E você vai perseverar, você vai continuar. Não existe espaço para divórcio na aliança. Perseverar na comunhão é perseverar caminhando com pessoas que são errantes igual você é. E vai ter espaço para o erro, mas vai ter espaço para o perdão.
Porque o paradigma de amor e aliança que nós temos é o próprio Cristo e como Ele nos ama apesar de quem nós somos. Por isso eu vou poder te amar apesar de quem você é. Por isso você vai poder me amar apesar de quem eu sou. Faz sentido para você? Então, irmãos, Jesus nos mandou amar. Isso é uma ordem, isso é um mandamento. Ele nunca disse que seria fácil. Mas perseverar na comunhão fala a respeito disso, irmãos, do nosso relacionamento com o corpo de Cristo. Não existe vida fora da comunhão. Da mesma forma que se eu corto um galho frutífero de uma árvore, porque eu gosto de apanhar árvores desse galho e levo lá para dentro da minha casa, esse galho vai parar de produzir. Da mesma forma que se eu corto um dedo e deixo ele ali fora, ele vai apodrecer porque ele deixou de receber vida. Um cristão que está fora da comunhão não tem, um cristão que está fora da comunhão com a igreja não tem comunhão com Deus. E sabe o que é pior ainda, irmãos? É que o nível de comunhão que nós temos uns com os outros é a maior demonstração do nível de comunhão que nós temos com Deus. Isso quer dizer que quanto mais desconfiado você é de mim, quanto mais desconfiado eu sou de você, mais a nossa desconfiança com Deus é expressa. Isso quer dizer que quanto mais eu tenho para compartilhar com você e quanto mais eu recebo de você, mais eu estou aberto, dando e recebendo. Dando é meio difícil eu dar algo para Jesus, senão é a minha adoração, né? Mas recebendo vida dele. Tá tudo bem por aqui? Os irmãos quiseram me penalizar hoje, me deixando com a boca seca, ou não tem água aí? Tá? Poxa, Vitor, você já me amou mais. Estou falando sobre amor, né? Então, irmãos, comunhão não são entranháveis afetos. Comunhão não é afinidade profunda que só é desenvolvida em amizades muito antigas. Não. Comunhão é baseado na convicção que eu tenho de que eu fui introduzido no corpo de Cristo e eu sei discernir o corpo. Eu reconheço o meu irmão que é corpo de Cristo comigo. Então, o que nós precisamos para ter comunhão não é amizade. Às vezes eu estou com pessoas que eu nunca tive na vida, mas testifica no meu coração que elas são do Senhor. E em poucos minutos nós nos conectamos e damos e recebemos vida uns dos outros. Porque não é a amizade o caminho que faz com que o amor de Deus flua de uma vida para outra, mas o que faz com que o amor de Deus flua na vida de um crente para o outro é verdade. Você quer experimentar comunhão de verdade? Desista de qualquer imagem religiosa que você criou para viver. Porque se tem um fato, irmãos, que impede a verdadeira comunhão, é que nós somos constantemente necessitados da aceitação das pessoas. E por causa desse probleminha ali, que é de fábrica, a gente tem a tendência de se modelar. Eu acho que para eu ser aceito nessa igreja eu preciso ser assim. Aí você chega aqui, você deixa a sua barba crescer, você começa a se vestir de preto, você faz umas tatuagens, né? E você começa a ler os mesmos livros que essa galera aqui lê. Ler os livros não é tão pecado assim, né? Mas eu lembro que eu conversando com o irmão aqui, ele falou, mano, eu cheguei com vocês, eu comecei a ler todos esses livros aí dos profetas nerds de Jerusalém, porque eu queria ter conversa com vocês, né? E às vezes é isso, irmãos. A gente começa a ter algumas atitudes porque a gente quer ser aceito num lugar. Isso é basicamente o que nós podemos chamar de mentira. Então eu não consigo acessar de fato quem você é, e porque eu não acesso de fato quem você é, você não acessa de fato quem eu sou. Porque se tem uma coisa que a gente sente, mesmo sem fazer esforço, é o quanto existe de verdade quando a gente relaciona com outra pessoa. Não tem jeito, irmãos. Quando você está conversando com alguém, você sabe o quanto ela está entregue e o quanto ela está ali fingindo alguma coisa para ser aceita naquela relação. É fato ou é mentira? Então, vamos continuar, irmãos. Então, eu trouxe aqui alguns pontos que o Arquette toca nesse livro aqui, né?
Apesar então dos desafios e dores enfrentadas na comunhão, o chamado de Deus é para perseverar. Mas se é tão bom assim comunhão, por que esse incentivo de perseverar, né? Você já viu que não precisa de... Por exemplo, a Coca-Cola investe em propaganda. Mas assim, não precisa de propaganda para você ter desejo de tomar uma Coca. Por quê? Porque não é bom, irmão. Aí parece que aquilo que é ruim, né? Já dizia um poeta, né? Tudo que é bom, é imoral, é ilegal ou engorda. Não é exatamente fato isso, não. Mas a gente é inclinado para as coisas que são prejudiciais a nós, você já viu? Mas as coisas que nos geram saúde, irmão, comer hambúrguer, o olho brilha. Vamos fazer uma caminhada, ninguém quer. Entende? É fato. E na comunhão é igual. Então, Deus nos mandou prosperar na comunhão. Arquetes fala com propriedade de alguns desafios da comunhão. Eu quero só citar uns 3 ou 4 aqui para vocês. Ele diz assim, na comunhão há sofrimentos e sacrifícios. E a maioria de nós só quer benefícios. Por isso nós fugimos da comunhão. Você entende? Ele fala que quando existe uma tentativa de aproximação e comunhão com alguém, os principados e potestades começam a se mover para atrapalhar aquilo dali. E ele fala que esses mesmos principados e potestades levaram a igreja a perder o propósito real do que é a verdadeira comunhão. Porque a comunhão ela tem um propósito, glorificar a Deus. Mas nós muitas vezes chegamos nesse ambiente da comunhão querendo receber para nossa própria glória. Então ele fala que nós perdemos o verdadeiro propósito da igreja, porque a igreja foi instituída para a glória de Deus e não para a nossa. E a única forma de vencer essas potestades e esses espíritos de engano, que de alguma forma entram no nosso coração e nos impedem de experimentar a verdadeira comunhão, é estando em comunhão. Puxa, mas Ivo, como que eu vou ter comunhão com alguém se o espírito de engano está dizendo aqui na minha mente que ter comunhão não é legal? Porque se eu for vulnerável com aquela pessoa vai pegar informações valiosas minhas e ela vai, espalhar para todo mundo, e isso e aquilo outro. E de fato, irmãos, eu sei, a maioria de nós em algum momento foi ferido na igreja por causa de fofoca. E é exatamente por isso que quando essa comunidade foi formada, a primeira coisa que os irmãos lá da Bahia ensinaram, né? Porque eu cheguei aqui em 2013, ainda era isso que eu ouvia da boca dos irmãos. Mateus 18 para resolver problemas. E assim, a gente precisa sempre voltar nisso, porque eu sei que vocês estão chegando agora e muitos de vocês vieram de uma cultura que assim, quem fofoca mais tem mais autoridade, porque você vai galgando as melhores posições. Mas o fato é que nós precisamos estar em acordo de que a fofoca não é algo que pode ter vida no nosso meio. E sempre que alguém falar alguma coisa, você deve parar e pensar, peraí, essa informação que você está me dando é de quem mesmo? É do fulano? E você já falou para ele? Não, e por que você está falando para mim? E aí, claro, você pegou o fofoqueiro no pulo do gato, né? Ele ficou parado no ar, ali naquela hora. Aí você diz assim, mas como eu sou legal com você, eu não vou falar com ele. Eu vou te dar 2 dias para procurá-lo. Aí o irmão vai, conserta, resolve, e aí ele já aprendeu que aqui nós estamos tentando colocar um antivírus para a fofoca na vida da comunidade. É a forma que a gente vai vencer. Então a única forma de vencer as potestades, o engano que entra no meio da compreensão da comunidade é com comunhão. Mas o Arquetes fala também que a maioria das comunidades é um coletivo de individualistas. Como é que é a palavra que você usa? Cooperativa de individualistas. Mas o Arquetes usa exatamente isso. As comunidades seriam pessoas para viver um objetivo comum. Elas só são o quê? Uma comunidade de individualistas. Eu estou num lugar porque eu quero ver o que esse lugar tem para me dar. E o propósito sempre deveria ser esse. Eu vou ensinar até os irmãos o discurso para chegar em Montemor. Porque geralmente a gente chega e a gente já chega falando mal da igreja que a gente veio.
Porque agora você está numa igreja hype, até você perceber que nós somos mais do mesmo. Aí, você chega falando mal da igreja, e aí você diz, mas agora o reino de Deus chegou. Não, irmão, o reino de Deus não é aqui, tá bom? A forma correta de chegar é dizendo assim, irmãos, eu não vim aqui para receber tal coisa, eu vim aqui para viver a vida da igreja. Porque o propósito correto é chegar e dizer, eu quero dar e eu quero receber. Eu tenho coisas que eu vejo de riqueza na vida de vocês e eu quero essas riquezas para mim. Compartilhem comigo, por favor. Mas eu trago também comigo as minhas riquezas para compartilhar com vocês. Esse é o caminho correto da gente entrar em comunhão. Porque quando você chega já esperando receber de nós, eu vou te falar, os mais velhos, quando ouvirem o seu discurso, eles já vão aumentar o botão do preconceito com você, dizer, ih, mais um. Mais um. Entende? E é verdade. Porque, infelizmente, irmãos, aconteceu. Eu lembro no ano que eu cheguei aqui, que eu falei, por que as pessoas são meio fechadas aqui? É porque vem tanta gente aqui para receber e vai embora, que a gente não sabe quem que a gente pode chegar e se entregar. E eu, poxa, eu não vim para só, gastar vocês, eu quero me doar por vocês. E graças a Deus eu pude experimentar da verdadeira comunhão nesse lugar com os meus irmãos, apesar de quem eu sou e apesar de quem eles são. Perseverar no partir do pão. O último então, do Arquetes, só para vocês comprarem o livro. O Iguinho hoje podia arrebentar de vender, hein, que eu fiz uma propaganda. O último ponto que eu vou citar dele, mas tem várias outras coisas boas. Ele diz o seguinte, somente vencendo o idealismo da comunhão, experimentaremos a verdadeira comunhão. Eu vou repetir devagarzinho, tá? Somente vencendo os idealismos da comunhão, experimentaremos a verdadeira comunhão. Porque ele fala que cada um de nós criou ideais. Quando você chega com o ideal, você chega, não, eu vou chegar lá e vai ser assim, assim, assim. E aí quando não acontecer o que a sua expectativa te levou a acreditar que era verdade, aí o teu cérebro experimenta uma outra situação. É a frustração. E aí, meu irmão, eu vou te falar. Pensa numa coisa difícil é lidar com pessoas frustradas. Porque elas estão ofendidas com uma coisa que você não fez para ela, que você nem sabia que ela esperava que você fizesse. Entende? Não é fácil. Então, vencendo os idealismos da comunhão, nós vamos conseguir experimentar a verdadeira comunhão. E ele diz que visões idealistas são como fermento que contamina toda a comunidade. E aí, irmão, um frustrado, o que ele faz? Como é que chama o exército quando recruta um exército de frustrados? Entende? Porque é assim, irmão, um perebento gosta do outro para esfregar a sua ferida. Então, você quer saber quem você é? É só você olhar para os seus amigos. Se eles são extremamente frustrados, se eles são extremamente azedos, você também você é parte deles. Só que a gente é tão enganado ao nosso próprio respeito, que a gente diz, olha, o fulano, o ciclano e o fulano são azedinhos, né? Só eu mesmo para salvar esse grupo. Você provavelmente é o que tem mais engano ao seu respeito. Você deve ser o mais azedo de todos. Entende? Então, a gente precisa cuidar para vencer esses idealismos. Porque a única forma de conseguir perseverar na comunhão é quando a gente perceber a importância da comunhão, mas também quebrar da nossa mente as mentiras do que é a comunhão. Ok? Perseverava no partir do pão. Ainda no verso 42, era uma igreja que existia unidade e verdade. Os crentes dessa igreja sabiam a importância da mesa. Não só os crentes dessa igreja, desde o judaísmo no Velho Testamento, irmão, mesa é um lugar de aliança. Quando Paulo fala aos coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 5, de que se alguém se diz cristão, mas vive num conjunto de práticas pecaminosas, que ele cita ali, com eles nem sente a mesa, basicamente o que ele está dizendo é, se você sentar à mesa com um crente, que se diz crente, mas vive em pecado, você é conivente com o pecado dele. Você está trazendo sujeira para o corpo de Cristo, recebendo sujeira na sua vida, igual. Então, os irmãos, eles perseveravam no partir do pão. Eles estavam constantemente unidos e constantemente vivendo a verdade. Por quê? Porque o único motivo
que o próprio Paulo disse que não deveria tomar da ceia, era quando não soubéssemos discernir o corpo. Se você está numa comunidade que você não acredita que essas pessoas que estão com você são de fato os irmãos aonde Deus te plantou, não tome da ceia naquele lugar, tá? Porque a gente, como cristão evangélico, tem aquele negócio assim, né? Aí hoje eu não estou bem, eu briguei com a minha esposa. Aí o diácono passa com a ceia, né? Aí, não, eu não, obrigado. Como se isso fosse uma consciência, como eu sou espiritual, eu não vou tomar da ceia. Não. Quanto mais você sabe da sua condição de pecado, mais você precisa daquele pão e daquele vinho para vir lavar a sua vida. Entende? Te preencher, te edificar, te alimentar. Mas você não deve fazer quando você não sabe discernir as pessoas que Deus te deu, as pessoas que Deus te plantou no meio deles. Então, somente aqueles que de fato são ligados a Cristo devem participar desse momento. É basicamente por isso que a gente não faz a ceia no nosso culto grande, tá? Para você que nos visita, para você que nos assiste, a nossa ceia acontece nas reuniões das igrejas nos lares. Por quê? Porque a gente não quer constranger a pessoa de, se é visitante, e puxar o pão da mão dela, ok? É por isso que a gente não serve o pão para as crianças. Ivo, e as crianças, tadinha. Irmãos, vai chegar a hora delas, elas vão ter mente para se arrepender do coração. Mas por hora você prega o evangelho, você ama ela e você tem fé que ela está dentro da aliança com você, na sua família. Mas com a comunidade ela ainda não tem mente e coração para dizer sim e concordar e ser corpo de Cristo conosco hoje, amém? Então existe muita seriedade no partir do pão, irmãos. Porque a mesa é um lugar de aliança, a mesa é um lugar de libertação, a mesa é um lugar de cura, a mesa é um lugar de discipulado, a mesa é um lugar de esperança, a mesa é um lugar de ensino, a mesa é um lugar de nos libertar da droga da religiosidade. Porque quando nós estamos na mesa, irmão, não tem menor e maior. Entende? Quando nós estamos aqui, tem alguém falando e tem todo mundo ali ouvindo. É como se eu fosse mais importante do que vocês, o que não é fato. Mas quando nós estamos na mesa, todos somos iguais. A mesa é o modelo de igreja que nós vemos na igreja de Atos e é o modelo de igreja que está preparado para persistir, para perseverar nos dias de perseguição. Sabe, quando o exército do anticristo entrar na nossa casa e nós tivermos a mesa assim, ele vai dizer, quem é o pastor aqui? Aí a gente já faz assim, todo mundo aponta um para o outro, assim, Porque todo mundo é pastor nesse ambiente. Um é responsável por pastorear o coração um do outro. Aí a gente diz para ele, escolhe. Você mata todo mundo ou você não mata ninguém? Vai que a confusão, ele sai correndo de lá e deixa para lá. Esse povo não é crente, não. Então, irmãos, o Francis Chan tem denunciado a prática da igreja, né? Ele fala que a igreja retirou a mesa do centro e botou o púlpito. Ele tem um livro, Até que Sejamos Um, também um livro digno de ser mencionado para vocês, de ser recomendado para vocês. E como esse irmão é um irmão precioso. Há muitos anos ele tem falado isso. Essa semana mesmo o Ângelo falou para mim de uma história dele com 2 grandes líderes à mesa falando dessa simplicidade e tudo mais, e os caras refutando a ideia dele, e passado alguns anos, esses líderes todos caíram e ele está lá de pé, sabe? Então, infelizmente, irmãos, a maioria de nós acredita que a igreja é isso aqui, é o prédio. Aí os outros vão dizer, não, a gente não acredita não, a igreja somos todos nós. Também não é bem isso não, irmãos. Sabe qual é a sua verdadeira igreja? É o seu ciclo mais íntimo do seu relacionamento. São as pessoas que estão falando na sua vida. De fato, nós todos somos um corpo. Mas quem tem relação com vocês são os membros que estão bem pertinhos, que estão bem conectados a você. Aonde a vida de Deus está fluindo. Aonde a sujeira desse membro chamado você está sendo retirada, bombeada lá do coração, do rim, não sei para onde, aonde vai sair toda essa sujeira do pecado. Entende? Então, de fato, a igreja somos todos nós. Aqueles que estão em Cristo, não só os que estão aqui, irmãos. O conceito de igreja em eclesiologia é todos os vivos e mortos de todos os tempos. Todos os cristãos vivos e mortos de todos os tempos. Então nós somos a mesma igreja lá com Paulo. Nós somos a mesma igreja lá com os apóstolos. Mas nós estamos ligados intimamente a algumas pessoas. E a gente precisa parar com essa
ideia utópica de que eu vou ter relacionamento com todo mundo. Irmãos, eu quase adoeci, porque nós éramos uma comunidade pequena e eu amava quando cada família chegava na igreja. Na primeira semana ele já conseguia passar pela minha casa, pela do Ângelo, pela do Arlindo. E a gente conseguia ter comunhão com todo mundo. Eu tenho amigos que foram trazidos para essa cidade por incentivo meu, que tem mais de ano que eu não consigo sentar à mesa com eles. E eu não estou feliz com isso, mas eu estou totalmente consolado, acreditando que a igreja que nós temos nos tornado é uma igreja que está sendo igreja para Ele, mesmo quando eu, que sou esse membro do corpo bem aqui, estou tão distante daquele membro que está ali na pontinha do meu pé, mas ele está recebendo vida e nós estamos bebendo do mesmo sangue. Amém? Essa igreja perseverava nas orações. Irmãos, essa é uma das marcas dessa igreja e esse é o tipo de igreja que nós queremos ser. Aqui está basicamente o nosso velho... Como é que era que a gente dizia? Antes do porquê? A gente falava, nós somos uma igreja missional, pactual e orante. A gente está tocando nesses pontos aqui. Então, uma igreja de devoção, uma igreja de oração, uma igreja de adoração. E, irmãos, entenda, oração tem vários viés. A gente pode orar individualmente, na sua oração devocional, coletivamente, nas igrejas, nas casas, num almoço em família, irmãos. É tão rico isso. Nós estávamos anteontem na casa de uma família, conversando, tomando café, e eu senti a presença de Deus tão forte. Eu falei, vamos orar, e a presença de Deus veio sobre aquele lugar, e eu fui tão tocado. É uma oração coletiva. Mas, irmãos, nós temos uma sala de oração. Quantas horas por dia esse prédio está aberto, irmão? Sendo pago com o teu dinheiro, irmão. Esses ar-condicionados estão ligados, o aluguel está pago, missionários estão recebendo uma oferta para estar aqui. Tantos homens e mulheres que estão dedicando a vida por isso. Nós somos um ambiente para isso. Isso é parte da nossa identidade, irmãos. E nós precisamos de verdade nos envolver nisso. Orações devocionais, individuais, coletivas, oração uns pelos outros. Turnos de oração, de intercessão. Essa era uma igreja que orava. E a Bíblia diz também que havia em todos eles um profundo temor. Agora a gente sai do verso 42, né? Verso 43 diz, e havia em todos eles um profundo temor. Irmãos, de fato o Senhor está nos chamando para a intimidade. Eu sei que às vezes as pessoas escandalizam quando nos veem orando, e a gente faz uma oração muito íntima, usando para Deus, tu me amas, né? Você, e intimidade é intimidade. Você precisa respeitar a intimidade do irmão. Mas uma coisa que a gente não pode perder de fato é reverência, temor. Porque ao mesmo tempo que o nosso Deus é esse Deus grandioso e poderoso, Ele é um Deus relacional. Mas a gente precisa cuidar. E quando nós olhamos para a igreja de Atos, ela era uma igreja de muito temor e de muita alegria. E às vezes a gente acha que essas coisas são antagônicas. Eu não posso temer a Deus e ser feliz ao mesmo tempo. Não, irmãos. Eu amo a Deus e eu sou feliz porque Deus é feliz. Tudo o que Ele fez é bom. Ele olhou para as coisas que Ele fez e Ele disse, é bom. Alguém que faz coisas boas é feliz. Entende? Então, eu devo sim ter temor, profundo temor no meu coração. Eu devo ter reverência, mas eu não posso perder também um outro sinal dessa igreja, que é a alegria. Eles tinham muita alegria, singeleza. Havia muitos sinais e maravilhas acontecendo no meio deles. Aquela igreja era uma igreja de milagres, sabe? Eles de fato acreditaram. Os sinais seguirão os que creem. Então os apóstolos oravam e o que nós vemos são testemunhos de cura, de libertação, de transformação. E esse é o tipo de igreja que nós queremos ser. Nós queremos ser uma igreja que teme ao Senhor. Nós queremos ser uma igreja que tem alegria. Nós queremos ser uma igreja que tem milagres. Tem uma coisa que chama atenção aqui também, que é importante a gente frisar. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam conforme a necessidade. A igreja era uma igreja generosa. Esse é o tipo de igreja que nós queremos ser. Irmãos, essa ideia de vender tudo que tem e repartir
não é exatamente uma doutrina que foi disseminada na igreja de Atos. Não é, irmãos. Esses irmãos, eles estavam num contexto que até para ensinar, pregar, era difícil, era muita perseguição. Mas esses irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, cada um compreendeu que se na vida dele tinha sobra, provavelmente aquilo era porque na vida de alguém próximo a ele tinha falta, e ele ia complementar. Entende? Não é pecado ganhar mais, não. Na verdade é pecado podendo ganhar, não ganhar. Entendeu? Mas o fato é que existia generosidade. Eles compartilhavam daquilo que eles tinham a mais. Eu sei que tem pessoas que utilizam dessa ideia aqui, que aparece tanto em Atos 2 quanto em Atos 4, para dizer que foi aqui que nasceu o comunismo, foi aqui que nasceu o socialismo. E, irmãos, não faça isso não, irmãos, pelo amor de Deus. Não fale uma bobagem dessa não. Na verdade, irmãos, essa ideia social exagerada nem aqui deu muito certo. Porque lá em Atos 6 já tinha gente que estava tendo dificuldade e outros estavam recebendo demais. Mas o fato é que não foi uma doutrina, mas foi um altruísmo gerado pelo próprio Espírito Santo na vida da igreja, que fez com que um olhasse para o outro e dissesse assim: Deus está me dando mais do que eu preciso. Se Deus está me dando mais do que eu preciso, isso não é pão, isso é semente, eu devo lançar sobre aqueles que precisam. Ok? Irmão, isso é importante. Não está no meu esboço, mas eu quero abrir algo que está queimando no meu espírito enquanto eu falo para vocês. Nós somos uma comunidade orante, nós somos uma comunidade que tem uma sala de oração, e nós temos muitos missionários em tempo integral, e eu acho isso maravilhoso, sabe? Mas eu também quero deixar um alerta para você, irmão. Cuidado para você não querer se esconder da vida dentro do ministério. Muita gente não tem coragem de encarar o mercado de trabalho, não tem coragem de encarar as frustrações da vida, e aí vai tentar correr para o ministério como se esse fosse o lugar onde você vai encontrar identidade. Não faça isso não, irmãos. Não deixe a sua família ser privada, muitas vezes, de recursos necessários para o básico da vida, em nome de um heroísmo missional, tá? Eu quero mais é que Deus levante missionários, eu não estou desincentivando o serviço aqui de jeito nenhum, mas cuidem a respeito disso. Eu tenho certeza que aqueles que Deus chamou para esse tempo, para estar na missão, cara, essas pessoas, elas vão prosperar, elas vão servir no ministério, elas vão ter recursos, vai ser maravilhoso. Mas se você está fora, eu tenho certeza que talvez você possa dar muito mais glória para Deus sendo um atendente num comércio em Montemor do que um missionário na sala de oração frustrado porque não foi para isso que Deus te chamou. Eu não sei como é que tem um ditadozinho que fala, né? Pronto, falei. Antigo, né? Sou velho, né? Então, irmãos, de verdade, vamos cuidar disso. Esse povo era um povo que ele entendeu o quanto Deus não teve reserva de entregar o seu bem mais precioso, o seu filho Jesus. Por causa disso eles não tinham reserva de entregar. Eles não consideravam o que era seu como se fosse seu. Eu não sei como que ele constatou isso. Eu não sei se era só baseado nos pronomes, né? De não, meu carro, não, nosso carro, é nossa casa. Eu não sei exatamente. Mas esses irmãos, eles escolheram viver um estilo de vida simples de verdade. E a Bíblia diz que todos os dias eles comiam junto, partiam pão com singeleza e alegria. Aqui eu deixo mais um recado, mais um pronto falei. A vida da igreja é todo dia, irmãos. A vida da igreja, ela acontece muito mais fora das programações do que dentro da programação. Por isso é importante comer com singeleza de coração. Por quê? Porque a gente tem uma mania de dizer assim, ó, vamos almoçar junto, vamos. Aí o que você faz? Você faz igual Marta lá no Novo Testamento, né? Aí você prepara uma lasanha, uma feijoada, um churrasco, um cordeiro e um frango assado. É assim que você come todo dia na sua casa? Na minha casa, geralmente é carne de panela. Se você for almoçar lá, você vai comer carne de panela. Eu não vou fazer um cardápio maravilhoso porque eu quero te surpreender. Entende? Porque eu preciso botar na mesa para você comer aquilo que eu como. Entende? Senão até os meus filhos vão dizer assim, nossa pai, a gente só come coisa ruim, mas no dia que os irmãos vêm, aparece um negócio bom aqui, né? Entende?
Não pode acontecer isso não, irmãos. Se é todo dia que a gente vai estar junto, vai ser o que dá para comprar todo dia. O que dá para comprar todo dia? Irmãos, eu tenho certeza que a comunhão que esse povo estava experimentando, muitas vezes era pão. Talvez era pão e água. Entende? Eu nem sei se tinha manteiga naquela época. Mas, irmãos, você precisa receber isso daqui. Uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive na minha vida. Eu já contei isso para alguém. Nós chegamos aqui em 2014 quebrado de grana. Eu e a Bárbara abrimos mão do nosso trabalho na nossa cidade, que tinha um recurso bom, que dava para comer de tudo que a gente queria. E aí um belo dia está eu e ela sentado à mesa, naqueles banquinhos de madeira lá, que a gente tem, Carol, até hoje, que fica os vasinhos de planta assim. Sentado naquela mesa que está lá na casa do Rafa, aquela mesa branca, já passou pela casa do Israel e a comunidade vai passando assim, ó. E aí eu comprei um pão, nós sentamos à mesa comendo pão, manteiga e café. Eu e a Bárbara, nós tivemos um batismo de alegria. Irmãos, parecia que a gente estava diante de um banquete. Aí eu virei para ela e falei, você viu, mulher? É possível ser feliz com pouco. E com um pãozinho, uma manteiga, nós nos sentimos tão agraciados por Deus. Sabe, para viver a verdadeira comunhão, a gente não precisa de coisas muito sofisticadas, irmãos. Tanto é que Paulo exorta os irmãos em Coríntios dizendo assim, ó, temo que assim como a astuta serpente enganou Eva, vocês sejam apartados da simplicidade do evangelho de Cristo. Irmãos, eu quero mais é que os irmãos fiquem ricos. E de vez em quando você me convida para eu saber como é que os ricos vivem. Entende? Porque a vida que eu escolhi ter não vai dar para eu ser rico, não. Eu não tenho problema de você ser rico. Mas tome cuidado você que é pobre, de ser infeliz porque não é rico. Entende? E de verdade, irmão, tem facção. Não tem jeito, irmão. A gente começa a andar com os parecidos. Eu perdi a amizade de alguns amigos que eu não tinha grana para andar no lugar que eles andavam. É assim. Mas talvez você é mais quebrado do que eu. Aí você diz assim, não dá para você ter um amigo que eu não consigo andar onde você anda. Acontece. Tem várias classes sociais no nosso meio, está tudo bem. De vez em quando você chama um rico para comer uma sopa de pé de galinha, para ele saber como os pobres vivem também. E no outro dia você come um filé com ele lá, está tudo bem. Ok? Mas esses irmãos todos os dias estavam juntos, irmãos. E isso aparece em Atos 2, isso aparece em Atos 4. A igreja que nós queremos ser é uma igreja unida e simples. Simples. Está tudo bem. É do jeito que você está, é do jeito que você tem. Você não precisa se modelar nada, não. Porque a alegria que esses irmãos experimentaram não era uma alegria circunstancial, que estava ligado a, está tudo bem, eu estou no emprego bom, está tudo bacana. Não, a alegria foi a salvação que chegou até eles. Eles antes estavam mortos pelo pecado, mas agora Cristo resgatou. E a alegria da salvação precisa ser algo que nos move todos os dias, irmãos. No dia que a depressão me pega, eu preciso lembrar de quão maravilhoso Jesus é, que mesmo eu sendo assim, Ele me escolheu. Entende? É essa alegria que tem que movimentar a nossa mesa cada dia. Quando a gente tiver com pão de manteiga, com pão com manteiga ou com a lasanha. Quando a gente tiver, eu não sei comida cara, irmão, porque eu só vejo, eu não uso Instagram, mas eu vejo às vezes a foto só de uns amigos meus que estão sentados aqui na frente, aqui, que andam nos restaurantes caros aqui. É o Rafa, Ângelo, para de se entregar. Mas eu quero caminhar para terminar, irmãos, porque eu comecei a ofender as pessoas, eu não posso fazer isso, eu prometi. Louvando a Deus e caindo na simpatia de todos, a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Não era apenas uma igreja que orava, não era apenas uma igreja que se dedicava à doutrina dos apóstolos, eles não estavam ocupados só com oração, só com estudo, só com comunhão, só com partir do pão. Era uma igreja que evangelizava. Como é, Ivo? Foi lá que nasceu os folhetos? Eu acho que não. Tá. Mas era uma igreja que tinha um estilo de vida tão poderoso, que talvez era mais poderoso até que uma pregação. Mas eles testemunhavam, eles manifestavam o amor comunitário. Mas eu não tenho dúvida que eles pregavam, porque Pedro pregou e pregou bonito. Entende?
Deus está nos chamando para ser uma comunidade que testemunha a respeito dos seus feitos. E essa é a igreja que nós queremos ser. Nós queremos ser uma igreja perseverante, nós queremos ser uma igreja que vive a doutrina dos apóstolos, que vive na comunhão, que persevera nas orações, que persevera no partir do pão, que persevera em generosidade, que persevera em singeleza, em simplicidade, que é missional. Mas mais do que tudo, irmãos, se os irmãos puderem chegar aqui, eu estou terminando, Wesley, por favor, vamos ministrar a igreja junto. Essa igreja era uma igreja recém-resgatada. Coisa boa é novo convertido, né? Era uma igreja que estava cheia de fogo. Era uma igreja que tinha recebido de verdade o primeiro amor, irmãos. Eles sabiam quanto pecado havia sido perdoado e como era honroso agora participar da família de Deus. É isso que Paulo fala aos Efésios, irmãos. Concidadão do céu, membro da família de Deus, corpo de Cristo, sabe? Essa era uma igreja que permanecia em Jesus. Esse é o nosso chamado. Se você entendeu que Deus te chamou para permanecer em Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé agora. Deus tem nos chamado como uma comunidade que permanece na presença. Nós fomos chamados para esse lugar, irmãos. Esse é o nosso chamado, ser uma comunidade profética e sacerdotal, aonde cada membro dessa comunidade entendeu o seu papel, a sua posição, sabe? Se alguém me perguntasse, Ivo, que outro nome a gente podia ter? Eu sou péssimo para nome, eu não sei dar nomes, mas eu poderia explicar o conceito para alguém bom de nome, dar um nome. Mas a igreja que de verdade nós queremos ser, é essa igreja que Atos apresenta. É uma igreja que responde à oração de João 17, quando Jesus diz ao Pai que eles sejam um, como eu sou um contigo, sabe? Para que o mundo creia em Jesus. Irmãos, nós precisamos de um batismo de perseverança. Perseverança. Perseverar não é fácil. Nós somos muito inclinados a desistir, abandonar, tomar decisões agora que não vão permanecer depois. Mas eu sinto o Senhor chamando essa igreja em Montemor hoje para um chamado de perseverança. Sabe? Eu lembro de muitos anos atrás, quando eu abri Tiago 1,8, e a Bíblia diz que homem de ânimo dobre não receberá nada do Senhor. Eu sinto o Senhor nos chamando para um tempo de constância, comunidade. Então eu não sei se faz sentido para você, mas talvez em momentos como esses desafios te dizem assim, não, a partir dessa semana eu vou fazer tal coisa. E você determina aqui no domingo e talvez ele não chega na segunda-feira. Sabe, Deus está nos chamando para uma constância maior, para um poder de perseverar. Deus está liberando graça sobre a mente das pessoas aqui. Porque eu aprendi com os meus amigos esses dias que às vezes as doenças nos afetam de tal forma que a decisão que é tomada aqui, né, não chega aqui, porque falta química no corpo. O Senhor está trazendo ordem sobre a química do corpo de pessoas aqui nessa manhã. Pai, nós te pedimos, Senhor, leva-nos a ser essa igreja que persevera. Leva-nos a esse lugar, Senhor, de perseverar na comunhão, na doutrina, Senhor. Leva-nos ao entendimento de que cada um de nós somos uma pedra dessa edificação, desse lugar que você está construindo nessa cidade para a tua glória, Jesus. Batiza-nos nessa compreensão, irmãos. Senhor, batiza os meus irmãos com essa compreensão de que cada um deles é parte desse projeto, irmãos. Eles não estão entrando numa denominação, numa comunidade, numa igreja, Senhor, mas eles são parte dessa igreja. O Senhor está os chamando como parte disso, para edificar um lugar para a sua presença. Então eu oro, Senhor, para que cada pedra viva nesse lugar entenda a sua posição, e se encaixe perfeitamente no corpo, na sua justa medida, Pai. Derrama da tua graça sobre nós. Derrama, Senhor, essa graça para perseverar, essa graça para continuar, mesmo diante das dificuldades, das ofensas, dos problemas, Pai. Oh, Senhor.
Quando nós estávamos no briefing, o Ivo nos desafiou a trazer uma aplicação da palavra que a gente sentisse, quem tivesse ali na hora. E enquanto ele falava, algo queimou no meu coração em relação a essa passagem. Porque essa passagem fala exatamente como o Ivo está dizendo, qual é o tipo de igreja que nós queremos ser. E olhando para ela, eu vejo o seguinte: o tipo de igreja que nós queremos ser é uma igreja que tem intimidade com Deus. Porque no verso 43 diz que em cada alma havia temor. E o temor do Senhor é a chave para a intimidade com Deus. Mas também diz que muitos prodígios e sinais eram feitos. A igreja que nós queremos viver é uma igreja com sinais miraculosos e operação sobrenatural. É uma igreja que tem intimidade, mas é uma igreja que também atua no poder. Nós sonhamos com isso. Quem sonha com isso? O verso diz: cada alma havia temor. Significa o quê? Que todos os membros daquela comunidade estavam em profunda intimidade com Deus. Não tinha classe, todo mundo estava mergulhado nisso. Eu sonho com isso, você não sonha? Mas também diz que muitos sinais e prodígios eram feitos. Eu sonho com ver. Eu estava vendo essa semana um milagre, uma irmã ministra de louvor. Depois eu posso colocar no grupo da comunidade para vocês verem. Uma irmã, 23 anos, era ministra de louvor, sentada numa cadeira de rodas porque tinha se acidentado na infância. O irmão ora por ela e na hora ela levanta. De verdade, não, porque a gente já viu muita falsificação por aí, e ela já tinha visto muita falsificação, que nem ela queria ir receber a oração de tanto que ela já tinha visto. Mas Deus continua fazendo milagres hoje. Eu sonho com isso. Eu sonho com ver milagres acontecendo, coisas sobrenaturais acontecendo. Mas a igreja que nós sonhamos viver também é uma igreja que as pessoas estão juntas. O verso 44 mostra que a igreja tinha unidade. Eu quero viver isso. Uma igreja onde o nosso coração e a nossa vida externamente está unida. A gente não chegou lá, e a gente não vai ficar idealizando uma igreja que a gente não tem, mas a gente sonha e é o nosso projeto chegar lá. Nós queremos ser esse tipo de igreja. No verso 45 fala que era uma igreja que tinha tanto amor, que esse amor era demonstrado com generosidade. Eu quero viver um cristianismo que tem tanto amor pelos irmãos, que ele se manifesta em generosidade radical. Esse é o tipo de igreja que eu sonho. Que missionário não tem que ficar com medo de se vai poder ir para a missão, que nenhum irmão vai precisar ter medo de entrar no destino que tem em Deus, porque existe uma generosidade fruto do amor entre os irmãos. Eu sonho com essa igreja. Mas também diz que é uma igreja que vivia a igreja todos os dias. Não era uma igreja domingueira. Verso 46 diz que todos os dias eles estavam juntos. Quantos aqui sonham ser liberto da igreja domingueira? Da igreja que só vive no templo e todos os dias estar juntos, não só para tomar um café, mas tomar um café juntos com Jesus. Eu sonho, é meu sonho ter essa igreja na minha casa, na sua casa. Eu sonho com isso. Essa é a igreja que nós queremos ser. Eu sonho com uma igreja que é alegre, com uma alegria contagiante, que vence a depressão e a ansiedade da nossa geração. Diz que eles comiam refeições com alegria e singeleza. Eu quero ser alegre, eu quero viver uma igreja alegre. Mas também diz no verso 47 que era uma igreja adoradora, porque eles louvavam a Deus. Eu quero viver uma igreja impregnada de louvor e adoração. Eu quero viver uma igreja onde adoração não é um detalhe, onde adoração não é um tempinho antes da palavra, onde a gente respira adoração. E diz
que eles contavam com a simpatia de todo o povo, da sociedade. Eu sonho em ser uma igreja onde as pessoas de fora olham e são inspiradas quando olham para a gente. Que elas olham para o jeito que a gente lida com o dinheiro, com o jeito que a gente cuida dos nossos filhos, com a maneira que a gente ama uns aos outros, e eles são inspirados. Foi o cristianismo o responsável por moldar os melhores valores da sociedade ocidental, e isso não precisa parar, pode acontecer. Hoje em Montemor eu sonho com isso, e não só isso, eu sonho com uma igreja que constantemente cresce, que Deus vai salvando, como diz no verso 47, e acrescenta. Quanto sonho com isso? Mas o desafio hoje é sair do sonho e entrar no projeto. Enquanto é sonho, pode ser só idealismo, mas o nosso sonho tem que se tornar um projeto. E como é que ele se torna um projeto? Como é que ele se torna uma prática? O verso 42, os teólogos chamam de os meios da graça. O que são os meios da graça? Todo mundo aqui já deve ter provado isso na vida, que você ama Jesus, mas você olha para a sua vida e você não vê um estilo de vida de alguém que ama Jesus. Você olha algumas áreas e você pensa: poxa, eu sou de Jesus, eu creio no Evangelho, mas essas áreas aqui é sinal que você tem que crescer. Todo mundo tem que crescer. E Deus estabeleceu na igreja meios, caminhos, através do qual a graça chega em você e muda você. E o que acontece? O que acontece é que essa igreja em Atos, ela obedeceu e abraçou os meios da graça de tal forma que todas essas características que eu citei aconteceram. Ou seja, a igreja ter temor, operar sinais, viver junto, vender tudo, estar diariamente juntos, ter alegria nas refeições, adoração, contar com a simpatia do povo, Deus acrescentar as pessoas. Tudo isso aconteceu porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque eles perseveravam na comunhão, porque eles perseveravam no partir do pão, porque eles perseveravam nas orações. Ou seja, essas práticas, perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão, perseverar nas orações, são os meios através do qual Deus vai fazer com que a nossa comunidade se torne essa comunidade que não é apenas idealismo, mas uma realidade para impactar o mundo. Então hoje você precisa decidir. Hoje você precisa tomar a decisão de perseverar nessas coisas. Perseverar na doutrina significa, na prática, que se você for preciso, você vai fazer inscrição na escola Convergência. Se for preciso, você vai vir aqui no estudo bíblico. O Gui falou que vai ter estudo bíblico para aprender sobre Israel. Você vai vir aqui no estudo bíblico. Você vai estar no discipulado. Tudo o que tiver de ensino da Bíblia, você vai ser o primeiro a estar lá. Porque você quer perseverar na doutrina. Mas não só isso, perseverar na comunhão, que significa você não vai se isolar das pessoas, e quando estiver com elas, vai zelar para que a conversa não caia numa simples conversa trivial, mas você vai, como o Sr. John Walker falava, buscar a terceira pessoa na conversa, buscar o Espírito Santo chegar na conversa. Em cada conversa, em cada diálogo, eu quero ouvir a voz de Deus, sabe? Tem isso assim, ouvir a voz de Deus da fala do meu irmão, e deixar que Deus me use para falar com o meu irmão. E perseverar no partir do pão, sabe o que significa? Significa que toda sexta-feira, quando a gente senta para comer, aquilo não é uma refeição simples, mas é como no Antigo Testamento, que Moisés subiu ao monte, e Nadab e Abiú, 70 anciãos, e
Eles viram Deus e comeram na presença de Deus. Quando nós comemos e partimos o pão, não é um simples comer juntos, é comer juntos na presença de Deus. É perseverar vindo na sala de oração, estando aqui. Ou seja, nós colocamos diante de você, você tem aqui tudo o que você precisa para você parar de reclamar de que não tem uma igreja ideal e se tornar alguém que busca os meios da graça para cooperar para que tenha a igreja que você sonha. Vários de vocês talvez já foram frustrados no passado por não viver a igreja que tanto queriam. Não vai ser o Ivo, não vai ser eu, não vai ser nenhum dos líderes que vai criar a igreja que Deus falou com você, que você sonha. Não, é você que é responsável. Abraça essa responsabilidade. Cada um é responsável de viver os meios da graça estabelecidos aqui. E a graça, quando chegar em você, vai promover esse lugar maravilhoso para a presença de Deus. Você entendeu o recado? É hora de você decidir por isso, amém? Então eu quero que você decida agora no seu coração isso. Perseverar, devotar a si mesmo a essas práticas. Feche os seus olhos, se questione agora. Você está perseverando na doutrina? O quanto você cresceu no conhecimento de doutrina bíblica no último mês? Você conhece mais de doutrina bíblica, das verdades bíblicas, hoje do que há um mês atrás? Senão você não está crescendo e perseverando na doutrina. Quando a Bíblia é pregada aqui, sua mente se fixa no conteúdo, ou você despreza o momento como se fosse algo sem importância? Você precisa perseverar. Nós que pregamos somos instrumentos humanos falhos, mas olhe para além das nossas falhas, há uma palavra de Deus sendo pregada. Será que você tem perseverado na comunhão? Será que você tem perseverado em buscar a terceira pessoa na conversa? Será que você tem perseverado em olhar o partir do pão quando nós nos reunimos como algo que é um lugar de encontro com Deus? Será que você tem perseverado no estabelecimento de um lugar de oração aqui entre nós? Espírito Santo, muito obrigado por estar nos convencendo, cada um aqui, de onde nós não temos perseverado. E eu te peço agora, em nome de Jesus, uma manifestação da sua presença em cada coração. Eu oro por um aumento da medida da graça para perseverar. Que ninguém aqui fique debaixo de qualquer mentalidade de condenação e desempenho, mas seja agora envolvido com a sua graça. É a sua graça que nos conduz à perseverança. É o seu amor que nos conduz ao arrependimento. É a sua presença que nos atrai. E eu oro por isso nesse momento. Libera esse toque do Senhor. Eu preciso perseverar, meus irmãos precisam perseverar. Deus, quais são as áreas? Libera a tua força, o teu poder para isso, em nome de Jesus.